noite, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um programa da TV Câmara para a gente levantar ideias e conversar sobre temas importantes para a nossa sociedade. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a importância do aleitamento materno. Para isso, recebo duas convidadas, vereadora Malu Fernandes mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vinda. Muito obrigada, Júlia, estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite discutindo sobre o aleitamento materno. Agora nós estamos no mês de agosto dourado, que representa essa luta de incentivo à amamentação. Então, isso é sobre política pública também para a nossa cidade. Correto. E Fabiana Araújo, consultora de amamentação e especialista em saúde materna e infantil. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Júlia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse mês especial com o Agosto Dourado, onde a gente reforça e apoia a importância do aleitamento materno. Certo. Como as nossas convidadas já falaram, né, o mês de agosto foi certificado pela OMS como o Agosto Dourado, para reforçar a importância do aleitamento materno. E o leite materno foi considerado o alimento mais saudável do mundo. O Ministério da Saúde e a comunidade médica indicam que o bebê mame no peito até os 2 anos de idade e faça isso exclusivamente até os 6 meses de vida. Isso porque ele traz inúmeros benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe. Só que nós temos, né, um dado muito importante e que mostra que é muito baixo esse índice, né? Menos de 40% dos bebês mamam exclusivamente até 6 meses. Tem algum motivo para ser tão baixo esse número? Tem, Ju. Falta de incentivo e apoio, tanto dos profissionais quanto da rede de apoio, né? Familiares, amigos. Ainda existe um mito muito grande do leite fraco. As mulheres têm muita dificuldade no começo em procurar ajuda especializada para ter ajuda para conseguir amamentar. Então, o nosso maior índice de desmame, além da falta de apoio e incentivo, é também os traumas mamilares, que faz com que eles recorram a artifícios que podem atrapalhar o aleitamento materno exclusivo ao seio. Sim, então muitas mulheres têm realmente dificuldade desse processo, né? Não necessariamente é fácil para toda mulher. E existe algo que possa ajudar nesse momento? Informação, né? Informação de qualidade é tudo. Falta, como a Malu comentou, faltam políticas públicas que continuem incentivando o aleitamento materno. Eu acho agosto um único mês do ano, muito pouco para a gente falar disso, né? Esse ano o tema fala da importância da gente fazer esse trabalho desde o começo da vida, de educar as crianças para que elas cresçam entendendo que o aleitamento é um ato natural e é o principal alimento do bebê, o mais importante por toda a vida, né? Porque ele dá diversos benefícios, tanto cognitivos, desenvolvimento motor, enfim, é o alimento mais completo que existe do mundo. Certo. E, vereadora, como você enxerga a importância da gente trazer essa conversa, né? Como a Fabiana falou, os benefícios vão além, né? O leite materno realmente é muito potente. Exatamente, Ju. Bom, acho que a Fabi realmente introduziu bem. Quando a gente tem essa fase bem completa, de fato, né, a criança ela se desenvolve e existe, de certa forma, essa entrega tanto da mãe quanto do filho, a gente tem um desempenho e tem um impacto futuro no desenvolvimento dessa criança, né? Tem alguns estudos que mostram que quando a criança completa realmente esse ciclo de amamentação, ele consegue, inclusive, ter bons desempenhos em testes de inteligência, e isso influencia na questão da escolaridade, na questão da renda. Então, é muito maior do que a gente falar simplesmente dessa fase inicial das nossas crianças. E uma coisa que a gente precisa também ter como mentalidade é que muitas vezes quando a gente está no poder público e vai falar sobre crianças, muitas pessoas pensam que é só sobre lutar por mais creches, né, por mais educação, mas na verdade existe todo um aparato que os equipamentos públicos e as políticas públicas precisam dedicar, e isso existe no momento ali de apoio às nossas gestantes, no pré-natal, né, fazer esses informes para gestantes de como que vai ser esse processo, né, ter esse apoio também psicológico no pré-natal, durante ali o parto e o pós, né, que realmente é o que precisa. Sim, não podemos ver fatores isolados, né? É necessário ver todo esse processo. Exatamente, Ju. O aleitamento materno, ele, além dessa parte cognitiva que a Malu falou, ele também é muito importante em questões de saúde, diminui a incidência de doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, asma, bronquite, diabetes, uma série de fatores, né?
Então, os bebês precisam ser amamentados exclusivamente até os 6 meses para que eles tenham todos esses benefícios. Os índices são baixos também porque nós temos uma lei de licença maternidade de apenas 4 meses, quando o sugerido é que esse bebê seja aleitado exclusivamente ao seio até os 6 meses. Então, muitas mães acabam desmamando o bebê por conta do prazo curto de licença maternidade. Por isso a importância da gente ver realmente, né, tudo o que engloba. E existem alguns objetos que teoricamente ajudam o bebê a pegar no peito. Eles ajudam de fato? É teoria, né, Ju? Temos alguns exemplos aqui para até deixar claro para quem está assistindo. Bico de silicone, copinho de transição, é teoria. Então, vamos lá. Eu costumo brincar, né, que para a gente amamentar, a gente precisa de um bebê e de um peito, tá? Existem mulheres que sim vão ter problemas para amamentar, existe baixa produção, só que assim, problemas reais, menos de 2% das mulheres têm estatisticamente. O problema maior é a dor e a introdução de objetos que possam atrapalhar. Por exemplo, mamadeira, chupeta. O copinho de transição, ele é bacana, porque ao invés do bebê sugar na mamadeira, ele vai tomar no copinho de transição, então ele não vai fazer a chamada confusão de bicos. Tá. O bebê começa a tomar o leite no copinho na ausência da mãe, ele vai entender que no copo ele toma e na mama ele mama. Então não faz a confusão de bicos, diferente da mamadeira que tem um fluxo muito maior de leite. O bico de silicone, ele é uma coisa complicada. Quando a gente tenta fazer o bebê mamar ao peito e não consegue de jeito nenhum, ao invés de a gente dar uma mamadeira que pode causar desmame, a gente pode sim tentar o bico de silicone, mas ele nunca deve ser a primeira opção, mas sim a última. Certo. Então, realmente entender o que está acontecendo ali com o bebê. Às vezes vale a pena tentar um pouco e depois ir para o bico de silicone. Isso, mas o bico de silicone, quando uma consultora como eu indica, quando um profissional indica, a gente sempre tem que trabalhar na retirada dele depois, porque ele pode atrapalhar ganho de peso. Certo. E a mamadeira é o contrário, ela prejudica. Prejudica porque a pega que o bebê faz, a musculatura que ele solicita orofacial para mamar na mamadeira, é diferente de quando ele vai ao seio. Então, ele tem muito maior facilidade para mamar na mamadeira. O fluxo de leite na mamadeira ele é muito mais forte. Então, quando ele vai ao seio, ele começa a ter dificuldade para mamar no peito, porque o fluxo é menor, ele precisa fazer mais força para mamar. E ele acaba, os bebezinhos são espertos, né? Eles acabam indo pelo mais fácil, que é a mamadeira. Entendi. E também, nesse assunto, existem bastante crenças, né? Das nossas mães, das nossas avós. Existe uma mudança? As mudanças são benéficas? Como você avalia essa situação? Sim, tem grandes mudanças, né? Tem muitos mitos. A maioria já caiu por terra, embora ainda a gente, as mulheres recém-paridas, elas ainda recebam algumas dicas, como, por exemplo, colocar casca de fruta no mamilo, que não ajuda a cicatrizar, pelo contrário, pode ser uma porta de infecção. Por exemplo, colocar compressa de água quente para ajudar a produção, isso não acontece, pode prejudicar, engurgitar, né, deixar o peito mais empedrado ainda. Mas está caindo por terra, porque hoje a gente tem muito mais informação através das redes sociais, Google, então as mães estão mais antenadas em procurar informação de qualidade. Certo. E, vereadora, você sempre em contato com a população, né? Como você enxerga essas novas mães? Elas ainda estão baseadas nas crenças antigas, estão buscando mais informação? Como você sente isso quando vai ao público? Olha, Ju, vou falar de um exemplo que eu tive essa semana, né? Eu recebi uma mãe bem jovem no meu gabinete que foi realmente falar um pouco da experiência dela. Ela é mãe de 3 filhos e tem 23 anos e realmente ela quase me deu uma aula sobre amamentação, né? Então, a gente hoje tem um grupo de trabalho sobre maternidade, a Fabi faz parte, outras mulheres fazem parte, e eu vejo que o que acontece é que muitas gestantes estão buscando mais preparo, né, para essa fase muito especial da vida delas e para o bebê, e elas querem compartilhar isso umas com as outras, né? Então, a gente tem recebido diversas demandas do gabinete em relação a isso. Essa mãe que eu recebi, por exemplo, né, que a gente teve essa conversa, ela realmente foi me procurar para que a gente pudesse, de certa forma, conscientizar outras, né, para poder se fortalecer nesse sentido e incentivar.
para que as mulheres realmente façam a amamentação, para que outras mães também possam doar, né, para o banco de leite, por exemplo. Então, eu vejo que isso realmente tem se transformado e essa rede de mulheres tem se fortalecido. Muito bom saber disso, né? E Fabi, como consultora de amamentação, é uma profissão relativamente nova? Olha, eu sou consultora há quase 10 anos, né? Ela não é uma profissão reconhecida ainda, né? Então, embora exista uma certificação internacional, existem os cursos de especialização, como o que eu fiz, é relativamente nova, muita gente não conhece ainda hoje, depois de todo esse tempo, chegam até mim sem saber que existia. Mas os bancos de leite também estão aí, e os bancos de leite, gente, não é só para doadoras de leite, né? Os bancos de leite também auxiliam as mães que não conseguem amamentar. Eles fazem esse trabalho, a gente tem aqui em Mogi um banco de leite muito bom, né? E eles também auxiliam as mães que têm problemas, né? Eu encaminho muitas mães para lá também. Sim, é nesse ponto realmente que eu já iria chegar. Algumas mães, né, por essa dificuldade na amamentação, o bebê acaba mamando menos e necessita de alguns recursos, né? Quais são esses recursos? É através do banco de leite, alguma fórmula? Como funciona? Tá. Esse bebê precisa ser avaliado. Primeiro a gente precisa descobrir por que ele não está ganhando peso, por exemplo, né? A gente costuma indicar a fórmula, né? Eu não indico, o profissional ou pediatra ou nutricionista. Em último caso, sempre a prioridade é a mãe, se ela tiver leite suficiente, extrair o leite e oferecer o próprio leite para o bebê. O banco de leite, ele só fornece leite para os bebês prematuros internados. Porém, se uma mãe é doadora e ela quiser, ela pode levar mais leite e pasteurizar o próprio leite para ser utilizado. E aí sim ele pode ser utilizado por até outra mãe. O leite tem que ser pasteurizado. Muito bem. O Banco de Leite de Mogi das Cruzes é um destaque da nossa cidade, vereadora? Com certeza, realmente é um ambiente, ali tem diversos profissionais que já ajudaram e podem ajudar muitas mulheres, mas muitas vezes elas não sabem, né, que isso existe, que esse apoio existe. Então hoje ele está em conjunto ali com o ProMulher no hospital, onde vai ser, né, o nosso hospital maternidade. Então esse é todo um atendimento e um suporte para as nossas gestantes. Sim, e falando em suporte para as gestantes ou futuras mamães que já estão pensando nisso, né? Existe algo a ser feito antes do bebê nascer para já se preparar para esse momento da amamentação? O preparo, Ju, é justamente a informação. A gente não precisa passar nada na mama, não precisa passar bucha, não precisa passar toalha, não precisa passar pomada, não precisa de nada. Buscar informação de qualidade, conversar com o obstetra ele pode orientar, procurar os grupos de apoio, isso é muito importante. Existem diversos grupos virtuais, grupos presenciais, para que a mulher se prepare para a hora da amamentação. Porque assim, eu tenho 3 filhos, né? A gente acha que o bebê vai nascer e vai mamar. Uhum. E não é assim. A maioria das mulheres tem problemas. Eu tive problema para amamentar minha primeira filha, eu não era consultora ainda. Então, a informação é a chave. Você se tornou consultora por algum motivo pessoal ou foi natural da sua carreira? Não foi natural da minha carreira, eu tive um problema pessoal, né? Só que eu acabei me envolvendo tanto num grupo chamado Aleitamento Materno Solidário, que eram mães que ajudavam mães com dificuldade. Você estava lá como mãe? Estava lá como mãe, me tornei coordenadora desse grupo e a gente fez com que esse grupo saísse do virtual para o presencial. Nessa época eu morava em São Paulo ainda, né? Eu estou em Mogi há 10 anos. E aí a gente criou um grupo de apoio e eu senti a necessidade que para ajudá-las eu precisaria me especializar. E foi aí que surgiu a minha profissão. Legal, foi realmente Não da parei necessidade, mais. muito bom. E existem alguns grupos aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Você tem alguns nomes aí para a gente deixar em mente? Então, na verdade, eu fazia com outras colegas, né, antes da pandemia. Sim. A gente não retomou, né, presenciais não. Eu mantenho grupos de apoio com as mães que eu já atendi via WhatsApp. Chegam muitas mães até mim também me procurando, eu auxilio, eu indico o banco de leite quando eu não posso ajudar, porque eu também faço um trabalho social. Né? A gente está até discutindo agora no grupo da maternidade para a gente ver se a gente consegue fazer um grupo desse para auxiliar as mães, né, e futuras mamães, para que elas possam obter informação de qualidade, que a gente realmente consiga auxiliá-las. Muitas vezes é um momento difícil, um momento bem solitário, né? Algumas mães passam por essa etapa da vida sem apoio. E para as mães que já estão aí com os bebês, com dificuldade para amamentar, procurar um grupo pode ser uma boa solução. De repente não tem a rede de apoio em casa? Pode não, é a solução. É o que as mulheres mais falam para mim, que o grupo é o que as ajuda.
Certo. E também existe a alimentação cruzada. Qual é a diferença entre a amamentação cruzada e o banco de leites? A amamentação cruzada ela é proibida por lei. A amamentação cruzada seria o quê? Eu amamentar o bebê de outra mulher. Tá? A gente não pode fazer isso porque a gente não sabe se essa mãe tem alguma doença e essa doença pode passar pelo leite para o bebê, ou se a mãe tiver, a mulher que está amamentando tiver alguma doença, ela pode passar para esse bebê também. E é uma prática comum? Não, hoje nem tanto, mas ainda mas acontece. já, É um pouco mais velada, mas ainda acontece. Existia muito na época das amas de leite lá atrás, né? A diferença do banco de leite é que esse leite que é doado, ele é pasteurizado. Então, ele é esterilizado para que ele possa ser doado para outro bebê. Então, a pasteurização do leite é a principal função, né? A principal processo para garantir que o bebê não seja contaminado. Exatamente. Certo. E, vereadora, também existem algumas coisas sendo feitas no legislativo, né? Como, por exemplo, as doulas. São profissionais que podem ajudar até mesmo nesse processo da amamentação? Com certeza, Ju. A gente hoje tem uma legislação federal, né, que permite a entrada de doulas no acompanhamento das gestantes, no pré-natal, durante o parto e também para poder apoiar essas mulheres no pós-parto. Mas na nossa cidade é uma outra compreensão, né, das maternidades que não permite essa entrada dessas profissionais também. Então, a gente criou, em conjunto com a Fabi e outras tantas mulheres que estão nessa luta aí de apoio às gestantes do nosso município, essa legislação que permite essa entrada dessas doulas. Então, a nossa expectativa é fazer a votação já nesse mês simbólico, né, para as nossas gestantes. Já foi aprovado pela Comissão de Justiça e Redação, pela Comissão de Finanças, e a gente espera que isso também possa ajudar em todo esse processo e nessa luta, com certeza, vai ser fortalecido, porque a doula, ela também tem esse papel informativo, né, para poder apoiar as gestantes. É claro que a gente tem, né, as consultoras, como a Fabi, que tem ali essa especialização, né, que conseguem falar com muito mais propriedade, mas as doulas também conseguem fazer essa informação, essa orientação. Então, você percebe que a gente está falando de uma questão muito importante, que tem um impacto para as mulheres, para as nossas crianças, para a sociedade de uma forma geral, e a forma da gente reduzir problemas ou danos é com informação, é com orientação. Então, não é uma coisa difícil, né, da gente fazer. Só que a gente tem já uma rede, tanto de pessoas da sociedade civil, e fortalecer isso no poder público para que seja uma lógica para poder atingir essas mulheres e crianças. Muito bom. E as doulas foi um pedido da população, né, das mães. O que levou, vereadora, a fazer esse projeto? Bom, primeiro que a gente tem, né, algumas doulas já na nossa cidade. A Fabi mesmo, ela que, e com um grupo, né, que ela pode também compartilhar um pouco mais, ela tinha um grupo chamado Coletivo Mogianas, faz parte desse Coletivo Mogianas também, e elas escreveram essa legislação e era para ter sido aprovado alguns anos atrás, né, na Câmara Municipal, mas por uma compreensão ali do quadro de vereadores, isso não foi para frente. Então, quando a gente começou a se aprofundar nessa temática de apoio à saúde da mulher, de apoio à maternidade, a gente percebeu que era realmente um gargalo na nossa cidade. A gente tem alguns casos, inclusive, aqui no nosso município, casos recentes em que, mesmo com uma liminar, né, da justiça, uma gestante não conseguiu, teve uma dificuldade de ter esse acompanhamento da doula nesse processo, porque o hospital não teve essa compreensão. Então, quis dizer que era ou a doula ou a acompanhante, sendo que a nossa legislação permite os dois, que a gestante ela tenha ali o direito ao acompanhante e também tenha o direito da presença da doula nesse processo. Então, é sim um desejo das nossas mães, das nossas gestantes, e a gente está lutando para poder conquistar isso e garantir mais direitos. Já é um momento bastante delicado, né? Chegar na hora do parto ainda se deparar com essa situação. Então, Fabiana foi uma das responsáveis por esse projeto também. Lá atrás já estava ali ativa. Foi em 2017, se eu não me engano, a gente apresentou esse projeto-lei, né? A gente apresentou a ideia, virou um projeto-lei, não passou. Mas agora com a nova gestão, a Malu, a gente reativou ele e a gente viu que é de extrema importância, né? As doulas, elas utilizam meios não farmacológicos para alívio da dor. Ela é o suporte da mulher na hora do parto. Eu tive doulas nos meus partos, né? E um deles não, a diferença é gritante. É uma pessoa que você confia, que ela vai te dar informação. Ela auxilia assim na amamentação, porque ela vai colocar o bebê ali para fazer o primeiro contato pele a pele, que é a Golden Hour, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, que o bebê, assim que ele sai
da barriga da mãe, independente da via de nascimento, seja cesárea ou seja um parto vaginal, esse bebê tem que ser colocado no colo da mãe, incentivado o aleitamento na primeira hora de vida, porque ele aumenta em 64% as chances de prolongamento dessa amamentação. Então é muito importante que a mulher possa ter uma doula ali acompanhando, caso ela queira, para que ela facilite nesse processo do parto, que é um processo muito delicado. E é um número muito alto, né? É um Realmente número muito fica aí mais do que dado o recado que isso é importante. E aí você teve essa experiência, né? Não só pelo conhecimento profissional, mas você teve essa sua experiência nos seus partos. Você viu a diferença com a doula, que é uma profissão também não tão reconhecida. Já é uma profissão, né? Não é, pela população, nem todo mundo nem conhece. todo mundo conhece. Ainda mais que aqui na nossa cidade ainda não é permitido. Às vezes precisa de liminar, às vezes eles deixam não entrar. Então, assim, hospital público aqui eles não permitem. Os particulares ainda, vez ou outra, elas conseguem entrar, mas elas não conseguem fazer esse trabalho com facilidade. É realmente uma luta. Por isso, o projeto-lei para que possa ser um direito de toda gestante ter o acompanhamento de uma doula no momento mais especial da vida delas, no momento em que a mulher está mais vulnerável ali, esperando o tão desejado filho que ela tem quis esse ter, direito, né? Tem esse direito. Muito bem. E assim, voltando um pouquinho para a amamentação, é o indicado até os 2 anos de idade. Tem alguma idade máxima? Existe alguma coisa nessa fase de 2 anos que seja diferente na amamentação? A recomendação é de aleitamento materno exclusivo. O que é isso? Sem água, sem chá, sem papinha, sem nada, até os 6 meses e prolongadamente até os 2 anos ou mais. Eu costumo brincar que quem decide a hora de parar é a dona dos peitos, né? Ou o bebê. Tem bebê que larga sozinho ou até quando a mãe se sentir confortável. Tá? O leite materno, ele é fundamental até 1 ano de vida. Né? Prolongadamente até os 2 anos é a recomendação. Se a mãe assim desejar amamentar por mais tempo, é um direito dela também. Eu amamentei meu filho, o caçula, que hoje está com 7, até os 4 anos, por exemplo. E é um momento bastante especial também na vida dos dois, Dos dois, porque não é só alimento, né? O peito é acalanto, o peito dá carinho. Os bebês, eles se sentem aconchegados, né? Vai além de alimentar. E existe algum recado, assim, para as mamães? Porque às vezes são julgadas, né, por amamentar até certa idade, até os 4 anos, por exemplo, como você citou. Às vezes existe ainda um julgamento da sociedade que você deixa de recado para essas mamães. Façam o que vocês têm vontade. Não se importe com o julgamento das outras pessoas, né? A gente tem que se importar com os nossos filhos. Se faz bem para você, vai fazer bem para ele também. Então, continue até quando você quiser, até quando você se sentir confortável. Muito bom. Realmente, esse recado é bastante importante. E, vereadora, a luta também continua, né? Não para por aqui. Existe um olhar para o futuro nesse sentido? Com certeza, Ju. Fico muito feliz, né, de a gente ter essa rede aqui na nossa cidade e eu tenho certeza que tem muitas mulheres que vão assistir esse programa que têm dúvidas, né, sobre a amamentação, que têm dúvidas sobre a gestação e outras também que têm muito para compartilhar sobre esse processo, porque é um processo de muito aprendizado. Né? Então, a gente tem aí esse grupo aberto para quem quiser participar desse grupo de trabalho, para que a gente possa discutir isso na nossa cidade, discutir os dispositivos de legislação, enfim, de ações mesmo que a gente pode fazer em conjunto com a Prefeitura Municipal para poder atender essas gestantes e as nossas crianças. E eu queria também fazer aqui um incentivo para que você, que é mãe, que pode, né, fazer essa doação desse leite, possa procurar o banco de leite aqui da nossa cidade, porque muitas mulheres precisam, né, desse apoio e eu acredito que a gente pode ajudar umas às outras a realmente conseguir passar por todo esse processo. É verdade, é bastante importante nesse momento realmente uma união, se solidarizar com outras mulheres e o grupo, vereadora, como a mamãe que está lá em casa assistindo, a mulher que está lá em casa assistindo pode encontrar esse grupo? Olha, pode mandar uma mensagem pra gente, direto, vou colocar o nosso Instagram, né, que é um dos nossos canais de comunicação, sou Malu Fernandes, fala pra gente que quer participar, a gente te inclui, a gente faz uma reunião praticamente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e nesse mês a gente também está planejando algumas ações aqui para poder conscientizar as mulheres sobre essa questão.
Essa troca é muito importante, né? Realmente os vereadores estão aí para representar a população e se você tem algum pedido, tem alguma luta, é importante trocar também, porque veja só, Fabiana com o grupo, né, começou lá atrás escrevendo esse projeto e hoje estamos dando andamento para tudo isso. Muito bem, agora já chegamos ao final do nosso bate-papo, muita informação, muitos esclarecimentos aqui hoje. Quero agradecer a sua participação. Fabiana, muito obrigada. Obrigada, Ju, fiquei muito feliz. Vereadora, obrigada por trazer o tema aqui com a gente, por participar mais uma vez. Eu que agradeço, Ju, e conte sempre com a gente. Certo. E claro, um agradecimento especial a você que nos acompanhou. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.